Hoje a gente vai falar sobre a famosa frase: nunca pergunte ao seu cabeleireiro se você está precisando de um corte de cabelo. Luazinho, sou todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje a gente vai falar de incentivos, não só na área de saúde, mas em todas as áreas, funciona para todas as áreas administrativas e econômicas da nossa sociedade. A gente vai começar com essa frase que é atribuída a um dos maiores investidores americanos, o Warren Buffett, que ele fala: nunca pergunte ao seu cabeleireiro se você está precisando de um corte de cabelo. Pois é, essa frase tem muita sabedoria nela, que basicamente mostra como que os incentivos ajudam na tomada de decisão ou mesmo atrapalham nessa tomada. Supostamente, se você perguntar para o seu cabeleireiro se você está precisando de um corte de cabelo, ele provavelmente sempre vai achar que sim, porque ele tem um incentivo econômico, financeiro, da área de vida dele, da área de atividade econômica dele, de fazer aquele procedimento, aquele serviço e prestar para você. Uma outra frase famosa que é do parceiro de investimento do Warren Buffett, que tem tudo a ver com esse tema de incentivo, que é do Charlie Munger, que é esse parceiro do Warren Buffett, que é: mostre-me os incentivos que eu lhe mostrarei os resultados. Então tem tudo a ver, né? Se você mostrar um incentivo para algo, quais são os incentivos, sejam eles sociais, psicológicos, mas principalmente financeiros e econômicos, ele é capaz de mostrar os resultados. Isso é bastante interessante a gente usar essas duas frases para pensar um pouco sobre o mundo, não só a área de saúde. Porque a área de saúde, nesse aspecto, é igual a todas as áreas econômicas, todas as atividades empresariais, nesse sentido de incentivo. Se a gente for pensar na nossa vida, é interessante até usar um caso que aconteceu com o Buffett, com o Munger, num dos maiores investimentos dele, né? Que foi num banco americano chamado Wells Fargo, que basicamente aconteceram diversas fraudes de venda de contas bancárias nesse banco nos últimos anos. Tem registro nas publicações na área econômica sobre isso, financeira, tanto aqui no Brasil quanto fora do país, mas que o Wells Fargo começou a fraudar a abertura de contas correntes pelos seus gerentes e pelos seus funcionários de agência. Mas basicamente existe um incentivo na agência de abertura de conta, existiam metas de abertura de conta todo ano. E o que foi visto nessa fraude? Que basicamente estavam sendo abertas às vezes múltiplas contas para a mesma pessoa ou para pessoas que nunca movimentaram, para parentes de funcionários, para todo mundo que estava em volta desses funcionários que tinham essas metas, mas que não realizavam compras ou utilizavam realmente o banco. Então acabou acarretando nessa deturpação do incentivo, do objetivo final, que era abrir mais conta. Como os funcionários, os colaboradores tinham essa meta de ano após ano aumentar o número de conta, dentro das agências eles eram incentivados a abrir para todo mundo, então abria 2, 3 contas para o pai, para a mãe, para o cachorro, para o gato, e isso se tornou uma grande fraude num banco chamado Wells Fargo. Mas isso não é só nesse banco, tem muitos outros bancos, tanto no Brasil quanto no exterior, que tem esse incentivo, e é muito comum, principalmente na área financeira, ou na área operacional de muitas empresas, de vendas, existem esses incentivos e esses tipos de fraudes e são reportados ano após ano. A gente tem mais informações sobre esse tipo de incentivos que não estão alinhados com a estratégia da empresa e acabam corroendo os resultados da empresa no longo prazo. Outro exemplo na área, por exemplo, de investimento, aqui no Brasil, trazendo para a área prática, né, nos últimos anos a gente teve uma expansão muito grande da área de assessoria de investimento. Provavelmente você já ouviu falar do que é um assessor de investimento, de uma pessoa que é vinculada a algum escritório. Não sei se você sabia, provavelmente você já sabe, porque isso é notório e está na regra que tem que ser falado. Mas que um assessor, quando ele te fala algo sobre investimento, sobre aquilo que ele está te falando, ele ganha um rebate. O rebate é uma porcentagem do valor daquele investimento, daquela taxa de administração, que cai direto para ele. Só que a questão é que os rebates têm valores diferentes. Então tem alguns incentivos A, B e C que têm valores de rebates diferentes. Então existe esse incentivo por trás de, talvez, se o assessor não for de boa índole, ou não for uma pessoa bem direcionada, ou se ele não abrir esses dados para você que está investindo, você vai ver que ele tem incentivos diferentes, ele tem porcentagens diferentes. Então, teoricamente, segundo essa lógica do Munger, mostre um incentivo, te mostrarei o resultado, ele vai tendenciar a vender para você ou falar de alguma forma, te induzir a vender para você aquele que ele ganha mais como rebate, porcentagem de rebate. Isso não está errado, tá? É muito importante falar isso, que isso é dentro da lei, você ter o rebate está dentro da lei, e isso que é o mais interessante. Por isso que tem essa questão do incentivo. Não tem nada contra a lei um cabeleireiro indicar um corte de cabelo.
Não tem nada contra a lei um assessor financeiro ganhar um rebate super alto no investimento e não ganhar em outro e acabar vendendo muito mais daquele que ele tem o maior rebate, a maior porcentagem. Não existe nada contra a lei. Só que existe algo aí, uma discussão ética e moral e que se o cliente não tem aquela informação, se o cliente ignora aquela informação, ele pode achar que a pessoa, que o cabeleireiro dele, que o assessor dele, que o profissional, a gente está usando a área financeira como exemplo, mas em todas as áreas, inclusive na área de saúde e medicina acontece isso, a gente pode achar que aquele profissional que está do outro lado, ele está falando algo para a gente como se não tivesse conflitos de interesse. Mas se a gente olhar com lupa lá, ele está extremamente conflitado naqueles interesses que ele tem, econômicos e financeiros inclusive. Então, apesar de não ser contra a lei, existem conflitos de interesse nessa área, em praticamente todas as áreas econômicas, áreas organizacionais, mas principalmente naquelas áreas que envolvem venda, aquelas áreas que envolvem resultado, bateção de meta, ano após ano, e que tem que se provar os resultados e tem que se tomar muito cuidado, então, nessas empresas, nessas organizações, para colocar metas atreladas a resultados e que tenha medição de qualidade, que tenha medição do que realmente está se atingindo com aquele produto ou serviço. Na área de saúde, isso acontece também, então não é só na área financeira, a área de saúde não é especial nisso. Então é muito interessante a gente saber que existem sim muitos conflitos na área de saúde e é importante a gente saber que esses conflitos existem, porque apesar de eles não serem ilegais, na relação médico-paciente existe uma assimetria de informação muito grande. O médico ou o profissional de saúde, médica, enfermeiro, técnico, técnica, quem seja, ele acaba tendo uma informação muito maior por estar convivendo, por ter estudado aquela área, muito maior do que o paciente ou a paciente. Então, basicamente, existe uma assimetria do nível de conhecimento das duas áreas, do mesmo jeito que existe na área de investimento, do mesmo jeito que existe na área de venda de algum produto específico. Então, a pessoa que é o vendedor, que é o prestador daquele serviço, ela acaba tendo uma influência muito grande no jeito de influir, um jeito de tratar aquele paciente. E se essa pessoa tiver conflitos de interesse com o que ela está fazendo, e existem N conflitos de interesse na área de saúde e em outras áreas, essa pessoa talvez esteja induzindo aquela pessoa a escolher algo sem que essa pessoa saiba que a pessoa que está, o prestador de serviço, está ganhando algo de diferente por induzir A ao invés de B, ao invés de C. Um tipo específico de serviço, atividade ou produto. Então, assim, na área de saúde isso é bastante visto, principalmente no estilo tradicional de remuneração na área de saúde, que chama Fee for Service, que a cada serviço prestado, a cada cirurgia realizada, a cada procedimento ou consulta realizada, a cada exame pedido, a cada medicamento prescrito, aquele prestador de serviço, seja ele um profissional de saúde, seja ele um hospital, seja ele um plano de saúde, um operador de saúde, ou seja, o prestador como um todo, não só profissional de saúde. Toda organização, não no nível só de indivíduo, mas no nível de organização, se essa organização está incentivada financeiramente com algum conflito, existe algum conflito de interesse em relação ao interesse do paciente, vai ter devido à simetria de informação, muitas vezes ela consegue se beneficiar financeiramente devido aos incentivos que ela tem para solicitar algo, um exame que não precisa, ou não solicitar o exame, prescrever uma cirurgia ou um remédio que não precisa ou que está inadequado porque vai ganhar por aquele procedimento. O Fee for Service basicamente é a taxa que é coletada, então o dinheiro que é ganho por cada serviço oferecido. Então essa é o modelo predominante de remuneração na área de saúde hoje suplementar aqui no Brasil. Então se uma organização, um hospital, um plano de saúde, um operador presta o serviço e o prestador de serviço daquela atividade, ele ganha por serviço realizado, isso chama Fee for Service. Então existe esse conflito de interesse, é errado, é certo? Deixo para você concluir, mas o fato é que ele existe. Então não tem nada contra a lei nisso, mas é importante você como paciente, assim como eu, você saber que existe esse conflito de interesse e você buscar cada vez mais organizações, hospitais, planos, operadores que sejam íntegras, que sejam pessoas que, caso exista aquele conflito de interesse, e lembre-se, sempre existe algum tipo de conflito de interesse, essa pessoa exponha para você que aquele conflito existe, para você decidir se você quer ou não aquele serviço. Se você quer aquela assessoria de investimento, mesmo sabendo que a taxa, os rebates que a pessoa que te indica está te orientando, se você quer abrir conta naquele banco, mesmo sabendo que aquela pessoa está te induzindo a abrir porque ela tem meta para bater. Então, assim, isso acontece em todos os setores, na saúde não é diferente, não tem nada de errado do ponto de vista da lei, mas deixa para você concluir
como que você, sabendo dessa informação, procura o seu profissional de saúde. É uma área muito interessante, porque, como nos dizem o Warren Buffett e o Charlie Munger, a gente tem que saber o incentivo para a gente saber o resultado que a gente quer. E hoje, na área de saúde, já existe solução para esse problema de conflito de interesse. E uma das soluções propostas chama Valor em Saúde, saúde baseada em valor. Se você nunca ouviu falar sobre isso, dá uma olhadinha no link da descrição, a gente vai deixar uma playlist de vídeo que a gente já fez aqui no canal, mas basicamente é uma forma de alinhar os incentivos na área de saúde para o que realmente importa, para o interesse do paciente, que é a melhora clínica dele ao longo do tempo. Então, se você nunca ouviu falar disso, dá uma olhadinha no link da descrição. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, principalmente com as pessoas que são alvos de atuações que têm conflito de interesse e não estão sabendo nem que tem essa simetria de informação gigantesca. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!